esse é o nosso primeiro plantão de dúvidas com o 9º ano A. Primeiro exercício, vou tirar as dúvidas de vocês, porque a nossa atividade vai ser baseada nesses exercícios, tá bom? Então, no primeiro exercício, está dizendo o seguinte: no triângulo retângulo ABC abaixo, a medida x em centímetros é. Então, nós temos dois triângulos. A gente tem o triângulo ABC', e tem também o triângulo ABC. Então, no triângulo ABC', a base mede x e a altura 6. No triângulo ABC, a base mede 12 e a altura mede 8. Então, lembra sempre disso. Base está para base, assim como altura está para altura. Se eu começar a colocar as medidas do triângulo maior em uma razão, na outra razão eu também tenho que começar pelas medidas maiores, tá? Se fizer um pela maior, o outro pela menor, vai ficar errado. Então, nesse daqui a gente pode colocar assim: 12 está para x, assim como 8 está para 6. Resolve, descobre o valor da letra x, que é uma dessas alternativas, tá? No segundo exercício, está falando que o segmento AB mede 8, MN, que é paralelo a AB, mede 2, segmento MC mede 3, já estava falando, não, segmento MN é paralelo a AB. Quanto mede o segmento AM? Então, olha, segmento AM é um valor que a gente não sabe. Como nós não sabemos qual é esse valor, a gente coloca uma letra, tá? Então, aí, o segmento AB vai estar para o segmento MN. Segmento AC vai estar para segmento MC. Só que a gente tem a medida do segmento AC. O segmento AC está dividido em duas partes. Do A até o ponto M é x. Do M até o ponto C é 3. Então, aí é uma soma. Então, o segmento AC seria x mais 3. Então, quando a gente for montar a regra de 3, vai ficar 8 está para 2, assim como x mais 3 está para 3. Toma cuidado, porque vai ter uma distributiva. Esse x mais 3, ele representa um valor. Então, já que é um valor, tem que aplicar a distributiva. Então, quando a gente for aplicar a distributiva, vai ficar 2 vezes x mais 3. Então, esse 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o 3, tá? Descobriu o valor da letra x, o que ele está pedindo? O segmento AM. É só descobrir, então, o valor da letra x e acabou. Tá bom? Terceiro exercício. A razão de semelhança de dois triângulos é de 1 para 5. É como se fosse isso daqui, gente. A cada 1 centímetro de um triângulo equivalem a 5 centímetros de um outro triângulo. Então, 1 centímetro está representando um triângulo menor do que o 5, tá? Então, a razão de semelhança está de um triângulo menor para um triângulo maior, tá? Os lados do menor
medem 2, 3 e 4 centímetros. Qual a soma dos lados do maior? Bom, se ele deu a medida dos lados do menor, a gente pode somar. 4 mais 3 mais 2. 9 centímetros. Então, 9 centímetros é a soma do triângulo menor. Lembra que eu falei que o triângulo menor estava em cima? Então, vai ficar 1 está para 5, assim como 9 está para x. Qual a soma dos lados maior? E aí, descobrindo o valor do x, já é a resposta. Ok? Exercício 4. A sombra de um prédio mede 18 metros no mesmo instante e que é de uma pessoa de 1,80 m mede 1 metro. Gente, sombra. Sombra sempre representa a base, tá? Então, quando estiver falando em sombra, sombra é a base do triângulo. A altura é a altura mesmo, né? Então, a sombra de um prédio mede 18 metros. No mesmo instante que uma pessoa de 1,80 m de altura mede 1 metro. Então, a pessoa mede 1,80 m. A sombra desta pessoa é 1 metro. Certo? Bom, então vai ficar x está para 1,8, a altura do prédio está para a altura da pessoa, assim como, ó, eu comecei pela altura do prédio, então agora eu tenho que começar pela sombra do prédio. Assim como 18 está para 1. Então, vai ficar 1 vezes x, 18 vezes 1,8. Vocês vão descobrir qual é a altura do prédio, tá bom? No quinto exercício, tem um quadrado aí no meio desse triângulo. E a pergunta é exatamente essa: qual é o perímetro desse quadrado? Só que para a gente saber o perímetro desse quadrado, a gente precisa saber a medida do lado. Como nós podemos descobrir a medida do lado desse quadrado? A medida do quadrado ali, onde está PQ, aquele segmento PQ, é o lado do quadrado. Mas ele também é a base do triângulo que está aí em cima desse quadrado. Tá vendo que em cima desse quadrado tem o triângulo APQ? E que ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, a gente, por comparação, pela semelhança, podemos descobrir a medida do lado desse quadrado. Como? Descobrindo a base desse triângulo. No enunciado está falando que o segmento BC tem 15 centímetros. Do ponto A até o ponto H tem 10 centímetros. E os lados medem X. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ó, consigo. Então, aqui, ó. Daqui até aqui, do B ao C, tenho 15 centímetros. Do A até aqui, tem 10 ao todo. Isto aqui mede X. Então, aqui, ó, a gente já tem, tá tortinho, né? Ó, aqui a gente tem um triângulo. Eu tenho a base. Essa altura aqui vai ficar como? O todo, tudo isso daqui não é 10? Então, 10 menos isso aqui, ó. Se eu tirar essa parte aqui,
Eu sei que tudo é 10, tudo isso aqui é 10. Mas isso daqui eu sei que mede x. Então, para eu saber a medida disso aqui, ó, dessa parte pequenininha, da altura desse triângulo, vai ser o quê? 10 menos esse valor. 10 menos x. Tá bom? Então, ó, eu tenho base, tenho a altura desse, que é 10, e tenho a altura do pequenininho. Então, vai ficar 15 está para x. Então, ó, comecei do maior, certo? Então, 15 está para x. Assim como 10 está para 10 menos x. Ok? Ó, como tem esse 10 menos x, esse 10 menos x aqui, ó, está representando um valor. Então, quando for fazer a regra de 3, esse 10 menos x vai multiplicar por alguma coisa. O número que ele for multiplicar, que no caso vai ser o 15, vai ter que aplicar a distributiva. Vai ter que fazer 10 vezes 15 e x vezes 15. Tá bom? Sexto exercício tá assim. Na figura, o quadrilátero MNPQ é um losango. Então, losango, ó, essa parte colorida aqui dentro, tá? Sabendo que o segmento MR, então, tudo isso daqui mede 18. O segmento MS, então, tudo isso aqui mede 9. Bom, então, ó, a gente já tem o triângulo maior, certo? Tem a base e tem essa medida aqui do lado. Qual a medida de cada lado? Não sei. Então, tudo que a gente não sabe, a gente representa por uma letra. Nesse losango, como são paralelos, os lados, indica que todos os lados têm a mesma medida. Então, olha aqui, ó, triângulozinho aqui, ó, que eu posso dizer que ele é semelhante ao triângulo maior. Por que que eu posso falar isso? Por causa desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele é comum. E aqui, como são paralelos, estes ângulos vão ter a mesma medida. Tá? Então, aqui eu tenho outro triângulozinho. E qual vai ser a medida desse triângulozinho? Então, aqui, ó, base x. Vamos imaginar que eu sei que o x é 5. Para saber essa medida aqui, se daqui a aqui, ó, se daqui a aqui, eu imagino que seja 5 e o todo é 9, para descobrir isso daqui eu não ia fazer 9 menos 5. Só que eu não sei quanto que é. Então, eu não posso fazer a subtração, mas eu posso representar esta subtração. Qual é esta representação? 9 menos x. E aí tá aqui, ó. 9 lado para o lado. Base para base. Então, vai ficar 9 está para 9 menos x, assim como 18 está para x. Ó, cuidado, porque aqui vai ter uma distributiva. Tá bom? Próximo exercício 7. Na figura ABCD, é um quadrado inscrito no triângulo AEF. Triângulo AEF, esse maior aqui, ó. Altura 4, base 6. Então, já tem um triângulo, beleza. Se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida, ele está dizendo que isto aqui mede x. Mas que o todo mede 4. Então, olha aqui um outro triângulo para eu poder fazer a comparação, ó. Tá aqui, ó, o outro triângulo, ó.
Então, ó, já sei que nesse menor aqui, ó, a base é x. E a altura desse? Eu não sei. Sabe sim, ó. É o todo menos essa parte azul aqui. Então, vai ficar 4 menos x, tá? E aí, vamos resolver. Vou fazer do maior para o menor, tá? Então, ó, 4 está para 4 menos x, assim como 6 está para o x, tá? Toma cuidado na hora de montar. Ó, eu comecei do maior para o menor. Então, aqui também começo do maior para o menor, tá bom? Outra coisa, cuidado aqui na distributiva, tá bom? Bom, oitavo. Certa noite, uma moça de 1,5 m de altura. Então, imagine uma mocinha indefesa de 1,50 m. Ela estava a 2 metros de distância de um poste de 4 metros. Ela tem 4 metros e a coitadinha 1,5 m. Tá aqui. Qual o comprimento da sombra da menina? Então, quer saber isso aqui, ó. Tá? Tá aqui os dois triângulos. Então, ó, a gente tem o triângulo maior, que tá aqui fora, ó. Então, isto aqui, ó, essa base, x mais 2, altura 4. E o triângulo menor, tá aqui, ó, base x, altura 1,5. Tá bom? Então, x, vou começar do menor agora, hein? Então, x está para x mais 2, assim como 1,5 está para 4. Tá bom? Exercício 9. A certa hora da manhã, o sol incidindo sobre o topo de um edifício projeta uma sombra, chão, então, base, sombra, de 32 metros. No mesmo instante, a sombra de um poste de altura 9 metros. Então, isso está fácil, tá? Vai perguntar qual é a altura do edifício. Então, tem a sombra do edifício, sombra do poste, altura do poste. Quer saber qual a altura do edifício? Esse está fácil. Alguma dúvida? Próximo. Um triângulo cujos lados medem 6, 9 e 10 centímetros é semelhante a um outro triângulo de perímetro igual a 15. Ué, mas só deu esse perímetro. Não tem outro perímetro. Claro que tem, gente. Aqui, ó. Se eu somar os 3 lados deste triângulo, eu tenho perímetro. 19 mais 6, 25. Então, eu tenho aqui, ó, outro perímetro. Então, ó, vamos montar a razão entre os perímetros. Então, vamos colocar assim, ó, 25 está para 15. A medida do maior lado. Tá, se eu tenho que pegar o maior lado, eu também tenho que pegar o maior lado daqui. O maior lado, então, é o 10. Então, eu tenho que pegar ele. Então, vai ficar 25 está para 15, assim como 10 está para uma letra. A letra que vocês quiserem. Tá bom? E aí, descobre qual é a medida desse lado. Próximo exercício, que na verdade não é 15, e sim, deixa eu ver.
Eu acho que esse daí é o número 11. Determine o perímetro. Então, cuidado. Ó, perímetro. Soma dos 4 lados, certo? Essa base é 15, essa altura é 10. Preciso de um outro triângulo. Eu tenho aqui o outro triângulo aqui, ó. A base desse triângulo aqui, ó, é x. E essa medida que eu vou precisar? Se eu sei que aqui é x, esse pedacinho aqui é o todo menos isso aqui. Eu tiro esse pedaço aqui. Então, vai ficar 10 menos x. Então, ó, altura para altura, base para base. Descobre o valor da letra x. Acabou? Não. Você vai achar o perímetro. Multiplica por 4. Tá bom? Aí o próximo é o 12. Tá dizendo o seguinte. Na figura, DM... Cadê? DM é o dobro de MN. Sei de mais alguma coisa? Não, não sei. Então, já que eu não sei essa medida, ela é x. Só que está falando que embaixo, ó, é o dobro. Qual é o dobro de x? 2x. Então, 2x aqui, se embaixo aqui, essa medida daqui até aqui é 2x, aqui até aqui também é 2x. Então, eu já tenho a base, ó, do triângulo. E essa altura aqui? Essa altura é o todo menos esse pedaço aqui. Então, vai ficar 21 menos x. Tá bom? Então, ó, base de 1, vou colocar a base do maior para a base menor. Altura maior para altura menor. Ok? E depois descobrir a área do retângulo. Como que a gente vai fazer a área? Base vezes altura. Tá bom? Próximo. Na figura, os segmentos AB e CD são paralelos. Quer dizer que estes ângulos têm a mesma medida. AB tem 8 centímetros. CE tem 5 centímetros. CD tem 4. Quanto mede o todo? Bom, se eu não sei aqui, x. Então, vai ficar 8, estou partindo do maior. 8 está para 4, assim como x mais 5 está para 5. Tá bom? E aí, é só descobrir o valor do segmento AE. Então, ó, depois que descobrir o valor do x, tem que somar com 5. Tá bom? Próximo. Os lados de um triângulo medem 20, 30 e 35. Um outro triângulo semelhante a este tem perímetro, de novo. Eu só tenho um perímetro? Não, eu tenho este, mas se eu somar, eu tenho outro. Eu tenho este perímetro aqui, 85, tá? Então, perímetro de um está para o perímetro do outro. Ó, no caso aqui, perímetro do maior está para o perímetro menor. O lado maior desse triângulo, porque as outras medidas eu já tenho.
Então, é desse, ele está pedindo desse. Bom, para eu saber o maior lado desse, eu preciso saber o maior lado do outro. O maior lado do outro é 35. Então, vai ficar 85 está para 34, assim como 35 está para x, por exemplo. Tá? 28, que na verdade não é 28, ele é o número 15. Dois triângulos são semelhantes na razão de 1 para 4. Então, o que significa isso? Tem dois triângulos. Um menor, que está representado pelo 1, e um maior, que está representado pelo 4. Um dos lados do triângulo menor não está aqui? Então, este 8 aqui, eu também tenho que colocar em cima. Por quê? Porque o menor triângulo está em cima. E aí, qual é o lado do outro triângulo? Pronto. 1 vezes x, 4 vezes 8, você já sabe qual é o valor. Tá? Próximo exercício, que é o 16. Cuidado, cuidado, muito cuidado com isso aqui. Olha onde está o ângulo semelhante. Estes dois ângulos têm a mesma medida. Então, este ângulo E, ele tem que vir para cá, para essa posição. O ângulo C não pode sair daqui. Por quê? Porque ele é congruente aos dois. Tá bom? Então, triângulo maior, a gente está aqui, ó. 12 mais 6, 18. E aqui é x, certo? E o menor vai ficar na mesma posição. O ângulo C não vai sair do lugar. Quem vai sair é o ângulo E. Ele vai parar na mesma posição que o ângulo B. E, consequentemente, o D vai vir para cá, tá? Então, se o ângulo E veio para cá, essa medida daqui vem para cá. DC tá aqui. E aí a gente monta, tá bom? Ó, base está para base. Lado está para lado e resolve. Tá bom? Penúltimo. Penúltimo tá fácil. Por quê? Ângulos opostos ao vértice. Este lado aqui tem a mesma medida que isso aqui. E isto aqui, esse ângulo, tem a mesma medida que isso aqui. Então, vai ficar 2 está para 6, assim como... Ó, comecei... Não acredito. 2 está para 6, assim como 4 está para y. Descobriu o y, tá? Depois, 2 está para 6, assim como x está para 9. Isso que eu quero, tá? Então,